Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos fazer mais um vídeo falando de literatura e política, né? Romance histórico, literatura que fala da luta de classes, que fala da revolta popular, que fala de direitos humanos, né? Fala de direitos humanos. E nós já falamos de Stendhal, né? Vermelho e Negro e outras obras de Stendhal, a época da Revolução Francesa e após a Revolução Francesa. E vamos falar então hoje do Charles Dickens, que é britânico, né? E ele está ali na época do Balzac, na época do Victor Hugo, né? Antes do Dostoiévski, né? Antes do Flaubert, antes do Tolstói, né? Então, ou seja, é uma época assim que vem da Revolução Industrial, passando pela Revolução Americana, a Revolução Francesa e chegando até a Era Vitoriana, né? Então vai durar até o início do século XX. Lembra lá na época que vai acabar na época do James Joyce, né? Que a gente viu a série que a gente tirou do James Joyce. Vai acabar ali em 1901 e aí vai ter a era do Edward, né? O rei Eduardo. Então o Charles Dickens é muito famoso pela criação de personagens, né? Então assim, aqueles personagens caricaturais, inclusive o Conto de Natal é famosíssimo, né? E tem vários livros que contam histórias de crianças, né? Então romances de formação, podemos dizer assim. Oliver Twist, por exemplo, é um exemplo, né? Que foi um livro assim, que eu já até escrevi ensaios sobre esse livro, O Cânone Ocidental. E também tem o David Copperfield, também, que é a história de uma vida, né? Ou seja, pega um jovem desde a sua infância, vai desenvolvendo personagem, tem vários personagens secundários, né? Várias caricaturas de personagem. Você tem aí também Grandes Esperanças, também é um livro assim, que é uma certa também romance de formação, porque ele vai seguindo a vida da pessoa, um jovem, né? O Oliver Twist vai falar da questão dos meninos pobres, né? Os órfãos. Então esse é o nome Oliver Twist, nem é o nome dele, é o nome dado pelo inspetor dos órfãos, né? E aí ele vai contando como é que funciona o orfanato, a pobreza, a penúria, né? O menino pedindo comida, né? Literalmente morrendo de fome. Vai contar as pessoas que tiram dinheiro do orfanato, né? Ou seja, pessoas que estão ali roubando a merenda das crianças, né? Sei bem que o pessoal dorme à noite porque estão roubando a merenda das crianças. Então o Oliver Twist vai contar isso e mostrar aqueles adultos que se aproveitam das crianças no sentido de fazê-las roubar, né? Para as crianças aprenderem a ser batedores de carteira. Então ele, na parte da história, assim, ele acha que está brincando, né? A brincadeira de roubar a carteira dos nobres, lá, dos burgueses, né? E descobre que isso está sendo treinado para ser ladrão, né? E depois você vai comparando, né? Que diferença há, né? Entre esses batedores de carteira e aqueles grandes burgueses que exploram o trabalho infantil, né? Eles estão ali explorando o trabalho das crianças. O Charles Dickens também trabalhou cedo, né? Então assim, foi uma criança que trabalhou. E naquela época tinha muitas empresas, muitas indústrias que o trabalho de criança, né? Assim como nas minas, né? A gente vai ver lá em Germinal é uma obra do Zola, já no final do século XIX, 1880, mas vai contar a mesma coisa, né? A questão da exploração do trabalho das crianças, né? Então, o Charles Dickens, né, ele é conhecido por criação de personagens e por trabalhar justamente essas questões, as consequências da Revolução Industrial, Revolução Francesa. Inclusive, ele vai trabalhar essa questão da Revolução Francesa no Conto das Duas Cidades, né, que ele vai contar histórias então que passam em Paris, que passam em Londres. Então na época pré-era vitoriana ali na Inglaterra, né, os nobres lá encastelados e tal, e na França a mesma coisa, né? Então você tinha a classe ali dos nobres lá em cima, você tinha o clero, você tinha um exército, né? Então tudo isso mantinha uma certa estrutura de sociedade de castas, né? Então a mobilidade social era mínima, né? Tinha péssima mobilidade social ali. E ele vai contar então como surgiu essa revolução francesa. Na Inglaterra, né, na época do Dickens, já tinha passado a Revolução Civil, a Guerra Civil britânica, a Revolução Gloriosa, já tinha a Revolução Industrial, então os ingleses já estavam mais estáveis. Então a era vitoriana foi uma era de quê? De aumentar o império, né? Então lembrar que é aquele império onde o sol nunca se punha, né? O sol nunca se põe. Por quê? Porque eles estão ali desde a Austrália, a Índia, né, o Egito e tal, então eles vão tomando conta, né? O Império Britânico só foi acabar no século XX, dadas a Primeira e Segunda Guerra Mundial e com a ascensão do Império Estadunidense, né? Que aí agora, aí depois a União Soviética, né? A Guerra Fria, né? A Guerra Fria, que é as duas polaridades ali. Mas aí no século XIX quem mandava eram os britânicos, né? Então estavam do outro lado. E aí o Conto de Duas Cidades vai contar justamente essa época da Revolução Francesa lá
E vai surgir o que? O Napoleão e depois a Inglaterra, né? E com seus aliados na Prússia, etc., vão ter que entrar em guerra com o Napoleão, porque o Napoleão quebrou o equilíbrio de forças na Europa, né? Então o Napoleão chegou até a invadir a Rússia. Pra você ver, né? O Napoleão foi longe. E aí vai ter justamente, né, a figura do Napoleão lá na Rússia, com o Crime e Castigo do Raskolnikov, né? Que é a obra do Dostoiévski, e vai ter lá a Guerra e Paz do Lev Tolstói, não, Tolstói, que vai contar justamente essas guerras contra o Napoleão. Então a figura do Napoleão vai ser essa outra figura central ali no século XIX, né? Figura do Império, que a gente já viu lá no Stendhal, né? Então vejam o vídeo que eu fiz sobre Stendhal. Então, ou seja, esses três... Ah, tem um outro livro, tem outro mais aqui que eu vou continuar falando, né? Então você tem o Hard Times, Tempos Difíceis, que ele vai contar justamente esse problema das cidades industriais. Então ele trabalha com cidades fictícias, mas que lembra cidades poluídas, né? O tijolo, né? O tijolo que era para ser vermelho está todo enegrecido de fuligem, né? Aquelas fumaças de chaminés, né? O rio poluído, que já era uma referência à Revolução Industrial e uma resistência a isso, né? Ou seja, a poluição da cidade, né? Da comida. Já tinha lá no romantismo, né? O romantismo lá do William Blake, outro britânico, já falando dessas satânicos moinhos, né? Satânicos moinhos, que as indústrias poluindo a Inglaterra, né? Então a Inglaterra resolveu logo a questão agrária ali. As terras foram cercadas, o povo foi expulso para as cidades, virou mão de obra barata na cidade, e aí começaram a produzir muito tecido, né? A indústria têxtil lá na Inglaterra e começou a vender tecido para todo mundo, né? Essa questão aí da luta de classes na Inglaterra tem um livro interessantíssimo, né, uma dica de leitura, que é do Friedrich Engels, né, que junto com Karl Marx foi muito conhecido pelo socialismo ali no meados do século XIX, e ele é de família de industriais, então ele fala, né, a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Essa é uma obra de 1845 que foi chegar na Inglaterra só no final do século XIX, né, 1887, que é a tradução para o inglês. Então é a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, né? E aí vai mostrar justamente como é que é isso, né? O trabalho infantil, né? O trabalho das mulheres, né? O trabalho assim rotineiro, que era mais de 8 horas, né? Então todas as conquistas da classe trabalhadora foram árduas, né? Foi com esforço, né? Formação de sindicatos ao longo do século XIX, o próprio surgimento do socialismo, né? Depois da revolução, da Primavera dos Povos, né? E aí vai ter a revolução na Rússia, né? A tentativa de revolução, né, na Alemanha, etc. Ou seja, a implantação de socialismos democráticos, igual no Chile, né? Que também foi derrubado e tal. Então, ou seja, essa ideia de socialismo, né, eu vou dar uma dica de leitura sobre isso, né? A ideia de socialismo surgiu justamente mostrando que se a classe trabalhadora não se organizasse, né, jamais conseguiria enfrentar essa exploração da classe capitalista, né? Lembrando que os capitalistas vão surgir ali entre justamente os trabalhadores e esse estamento aí de quê? De nobre, de clero e de exército. Então vai ser uma outra classe que vai surgir, e para essa classe tomar o poder, ela vai ter que, aliás, para ela ter lugar na política, ela vai ter que tomar o poder, que é aí justamente as revoluções burguesas, né? Ou seja, ela já tinha um poder monetário, esses banqueiros, esses patrões, estavam financiando as guerras, né? Estavam financiando o clero, estavam financiando a realeza, né? A nobreza, os fidalgos, mas ainda não tinha um poder político, só conseguiu no final do século XIX. Aí tá. Há outro livro do Charles Dickens, muito famoso, só que não é muito político, né? Mas é a questão mais romântica. O Charles Dickens ele não é muito assim realista, né? O realismo igual Dostoiévski, né? Igual Flaubert, igual Émile Zola, que Émile Zola já é até naturalismo, né? Naturalismo. Mas o Bleak House, ou Casa Desolada, é um livro de 1852 que vai ser assim, uma coisa meio pós-romântica, muita melancolia, né? Questão de família, aí aquele tom de família, vai falar de famílias, né? E vai criticar a mesma coisa, os problemas sociais, vai criticar as instituições britânicas, né? Uma crítica pesada ali, criticando os casos de justiça e de injustiça, né? Então ele trabalha muito essas questões, assim como no Hard Times, os tempos difíceis, ele vai criticar a educação, né? A educação dos britânicos para servir as empresas, as indústrias, né? Então, ou seja, ali as crianças vão aprender a ser funcionais, utilitarismo, né? O famoso utilitarismo, que é justamente isso, ou seja, vocês vão aprender a trabalhar aqui para nós, né? Não tem artes, nós não gostamos de artista, não queremos saber de ciências, de artistas, né? Então, tem uma personagem lá que é de família circense, e ela é
assim, esqueça essa educação circense, educação de artista, né? E vamos trabalhar, né? Então as crianças eram educadas desde cedo para trabalhar, né? Então é a questão do trabalho. Então, essa questão do trabalho é sempre complicada porque o próprio vocábulo trabalho, vem de um instrumento de tortura medieval. Então, na Idade Média, o trabalho era penitência total, né? Os nobres não trabalhavam, os nobres sequer publicavam livros, né? Era uma vergonha para o nobre publicar um livro. Então, usava as laranjas, né? Os Shakespeare da vida aí para publicar livro. Então, assim, o trabalho era uma coisa indigna. Só com a Revolução Industrial e o socialismo é que veio essa ideia do trabalho dignifica o homem, que é real, né? Ou seja, sem trabalho, como é que o homem vai sustentar sua família, né? Então, o trabalho seria o direito para todos, né? E os nobres não gostam de trabalhar, então os nobres não têm direito. Então, por isso que a Revolução Francesa cortou cabeças, né? É o Conto de Duas Cidades. Então, o Conto de Duas Cidades vai mostrar justamente isso, ou seja, como a nobreza não abriu mão, né? Não tirou os anéis para distribuir a riqueza, perdeu os dedos, perdeu a cabeça, né? E a burguesia hoje faz um pouco assim, né? A burguesia toma cuidado de não repetir a nobreza, porque senão ela vai perder a cabeça também. Então a burguesia vai distribuindo os anéis de vez em quando, assim, né? Distribuindo a renda mais ou menos, né? Pagando um certo número de imposto e tal, mas não concentrando ao nível da nobreza. Porque se concentrar ao nível da nobreza, vai ficar aquela questão de uma minoria lá em cima muito rica e uma maioria aqui embaixo muito pobre. E aí vamos ter o quê? Revolução social. Então a burguesia tem o maior medo. Ela fez a Revolução Social há 200 anos e está segurando a coisa. Né? Não, vamos tomar cuidado, porque nós já fizemos Revolução Social na nobreza, não queremos que o proletariado, né, faça a Revolução Social em cima de nós. Né? Então, interessante essas obras do Charles Dickens, justamente isso. Né? Então, Oliver Twist vai falar da questão do trabalho infantil, da pobreza, do orfanato. O Hard Times, né? Hard Times vai falar da questão das indústrias, né, das fábricas que poluem o ar e a água. Vai ter então o Conto de Duas Cidades, que vai falar dessa relação aí da França e da Inglaterra, porque a história se passa em duas cidades, Paris e London, né? Paris e London, né? Paris e Londres. Então é interessante, e outras obras do Charles Dickens que eu falei que são mais de geração, de formação de personagem, né? Que é o David Copperfield, que é o Bleak House e que é o Grandes Esperanças, né? Então, ou seja, deu um destaque aqui, ó, 6. Falei de 6 romances, tem um monte de obra do Charles Dickens, né? Então, desses 6 romances, eu destaco aqui para esse quadro de literatura e política, falar então do Oliver Twist, do Hard Times, né? Ou seja, Tempos Difíceis, e do Conto de Duas Cidades, que vai falar da Revolução Francesa. Por falar em Revolução Francesa, então vou dar dica de leitura de livros que falam sobre essa época da Revolução Francesa, o Iluminismo, né? A Revolução Industrial, que é aqui, ó, a Invenção dos Direitos Humanos, da Leigh Hunt. Eu já falei no vídeo aí sobre o Stendhal. Ela é a norte-americana, estadunidense, e ela vai falar justamente disso, né? De como que o Iluminismo ajudou essa ideia dos direitos humanos, a Revolução Americana, né? Os direitos inalienáveis do ser humano, né? E essa ideia da república, né? Ou seja, porque naquela época tinha o quê? Monarquia absolutista e monarquia liberal, né? Em vários lugares você tinha os monarcas limitados por leis, por parlamento, né? E os absolutistas não, o rei, né, falava assim, o Estado sou eu, né? Lembra, né? O Estado sou eu, que é a ideia do absoluto, o rei mandava totalmente, né? E aí os direitos humanos vai mostrar que, né, ilustração da Revolução, né, da época da Revolução Francesa e tal. Então, muito importante para entender como é que essas ideias iluministas levaram essas revoluções sociais, né? Na época que veio pós a Revolução Industrial, né? A ascensão da burguesia, etc. Outra obra que fala a mesma coisa, História da Cidadania, a mesma coisa. Vou destacar neste livro 2 capítulos, né? Que vai falar, aqui o capítulo vai falar a Revolução Francesa, liberdade como uma obra coletiva, né? É do Nilo Odália. Vai lá para frente, minha filha. Então, voltando aqui o contratempo, vamos lá. Então, vou repetir. Então, lembrando aqui, ó, Revolução Francesa, liberdade como uma meta coletiva, do Nilo Odália. E também Socialismo, ideias que romperam fronteiras, do Leandro Conder, né? Que vai falar justamente dessa questão. E depois os direitos sociais, direitos humanos, né? Então, ou seja, são vários ensaios, né? São vários ensaios justamente também de cidadania no Brasil. Essa ideia de cidadão, né? A ideia de cidadão. O que é ser cidadão? Não é a ideia desde sempre, né? Então a ideia
foi sendo construída, ou seja, as ideias humanas são históricas, certo? Elas têm história, alguém teve que elaborar isso. E as conquistas da classe trabalhadora foram através de rupturas, de revoluções, de greves, né? De enfrentamento, que nada foi dado de grátis. Nada foi dado de, todos os direitos que nós temos hoje aí, a carteira de trabalho, tudo isso é luta da classe trabalhadora, né? Então fica aí a dica de leitura, né, sobre direitos humanos. E, obviamente, ler o Charles Dickens, né? Então, um livro que está na minha lista para ler ano que vem é justamente Os Tempos Difíceis, né? Em breve eu vou pegar esse livro, né? E depois, um monte de cidades, etc, e vai com o tempo, né? Beleza? Então fica aí a dica, Charles Dickens, Literatura e Política, século XIX. Não deixem de compartilhar.